Bem-vinda a mais um episódio Mulheres Uou. Eu sou Lara Almeida, eu tô aqui para conduzir histórias, te inspirar e, quem sabe, né, criar provocações para você que está nos ouvindo aí por toda parte do mundo. Antes de eu falar do rolê de hoje, eu quero só dizer o que está acontecendo no Mulheres Uou em 2024. Mulheres Uou mudou. Nós temos agora uma comunidade, sim. A gente está desenvolvendo mulheres em 2024 a partir de um tripé: alma, mente e corpo. Ou seja, a gente trabalha espiritualidade, mentalidade e o corpo, a partir de 3 livros básicos muito legais, best-sellers, encontros ao vivo de uma comunidade pra lá de uou, com também produtos dentro de uma plataforma e de uma maneira muito gostosa, em que toda mulher que entra na nossa comunidade tem uma tutora para chamar de sua. Então, se você está a fim de 2024 realmente se autodesenvolver a partir desse tripé, desses 3 pilares, espiritualidade, mentalidade e corpo, aqui é o seu lugar. Só vem com a gente, clica, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, nos procura que a gente bate um papo bem gostoso com você. E eu não sei se você acredita no universo, numerologia ou todo esse tipo de coisa, astrologia, mas tem uma galera dizendo que 2024 é o ano da colheita. Então, gata, dá tempo ainda de plantar e colher, vem com a gente. Bom, mas sem delongas, deixa eu falar aqui pra vocês qual é que vai ser o rolê hoje. Nós vamos falar sobre liderança e a vulnerabilidade. E eu sei que parece ser temas assim, super distantes um do outro, até meio paradoxal. Então, para falar sobre isso, eu convidei uma mulher incrível que há mais de 20 anos ela trabalha com temas sobre liderança. O nome dela é Lu Catão. Eu vou falar para vocês o currículo antes de a gente abrir aqui a tomada e vocês dar um conferes nessa mulher linda. A Lu, ela trabalhou como gerente de vendas durante mais de 20 anos, é isso, né, Lu? E desenvolveu inúmeras equipes, tanto no presencial como também líderes no presencial. Era uma mulher que realmente estava, assim, 100% focada no presente. E ela também, além de trabalhar como gestora, ela também já foi gerente. Então, assim, uma mulher com muito a oferecer. Então, sem mais delongas, eu quero falar hoje aqui, apresentar a Luciana Catão, que também agora é mentora de mulheres que querem se desenvolver em cargos de liderança. Seja muito bem-vinda, Lu. Ai, obrigada. É um prazer estar aqui no Mulheres UOL, principalmente porque eu já venho fazendo parte da comunidade no ano passado, participei do desafio, ganhei o prêmio categoria Mulher Ousada, então, assim, tá nesse rolê aqui é muito legal. E um dos meus objetivos principais era poder vir para o podcast para poder contar um pouquinho da história, contar um pouquinho do que é esse universo da liderança e principalmente não a liderança da parte técnica, né, mas a liderança que envolve vulnerabilidade, coragem, garra. O que tem por trás de tudo isso que a gente precisa trabalhar dentro das mulheres? Arrasou, Lu. Olha só, já pega então aí o teu celular, pega uma caneta, pega um papel, porque vai vir insights e eu sempre digo, quando a gente tem a oportunidade de estar com mulheres de verdade, aquelas mulheres que arregaçaram a manga, fizeram, aconteceram, é o momento da gente se inspirar, de beber da sabedoria. Então, assim, pronta pra começar, Lu? Vamos Pronto. com esse bate-papo. Você já pegou a tua caneta aí, gata? Pausa aqui esse vídeo e vamos lá. Bom, Lu, vamos começar de uma maneira só para a mulherada entender, né? Eu falei muito que você, 20 anos de presencial na raça, criando ali, desenvolvendo, criando, né? Desenvolvendo, treinando líderes. Mas me conta, o que te levou a migrar do universo da CLT, do presencial, para empreender no online? Já é uma pergunta para trazer a minha maior vulnerabilidade dos últimos tempos, Opa, né. já vamos entrar então no assunto vulnerabilidade. Se a gente começa a entender que tudo, o universo e principalmente o nosso corpo, ele dá alguns sinais e a gente precisa escutar eles, às vezes a gente se poupa de algumas coisas que acontecem. Então, assim, o que me fez essa migração, eu acho que é o que acontece com muitas pessoas do corporativo: burnout. Eu tive um burnout e eu não entendi o que era aquilo, né, o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei, depois de um certo tempo, a estudar um pouco mais, e aí eu parei para pensar: o burnout, ele veio para eu recalcular a minha rota. É um freio que a vida estava tentando me dar, e eu toda hora, tipo, eu acelerava. Eu acelerava até eu chegar a um ponto que a minha mente ela não aguentava mais. Ô, Lu, eu sou, assim, um pouco visual, tá? Eu acho que a audiência também. Me diz assim, me dá um exemplo de uma situação de burnout mesmo, assim, Lara, quero te trazer aqui com imagens.
como é que foi o meu burnout? Quando eu percebi que eu estava, assim, no fundo do poço. Então, eu era considerada, dentro da empresa, como um pilar. Uhum. Essa era a palavra que eles utilizavam, o luto é o pilar aqui dentro. Então, assim, tudo que acontecia era comigo. Eu vou na Lu, a Lu é Pau pra toda forte, obra. ela consegue, ela resolve. E eu falava, é aquela coisa, né, joga pro Pelé que ele vai e faz o gol. Eu era assim. E aí, eu ficava num desgaste com aquilo ali. Toda hora era Lu, 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 e eu acabava não tendo tempo pra mim. Você não sabia dizer não? Eu aprendi a dizer muitos nãos, mas mesmo Uhum. assim a carga era muita. Eu tinha equipes de venda, de pré-vendas, de marketing, era manutenção, era aplicação, era financeiro, então tudo era comigo. Eu tirei uma empresa que ela era uma casa de 2 andares para levar para uma empresa, uma fábrica de faturar milhões. Uau. Então, assim, a responsabilidade ela foi muito grande e eu não fui ensinada a ser uma gestora. Eu Uhum. aprendi na prática, achando o que eu considerava que era o melhor. Porque quando a gente está na faculdade, quando vai fazer uma pós-graduação, né, fiz pós em marketing, fiz pós em gestão de vendas, só que assim, a teoria ela é diferente da prática. Uhum. Liderar não é a parte técnica, é a conexão, é a empatia com as pessoas. Uhum. Então eu me doava muito aos outros e eu estava esquecendo do quê? A pessoa mais importante que tinha, que era eu. Então, assim, eu não escutava os sinais que eu estava tendo. Aí chegou um certo ponto, que eu acho que isso durou mais ou menos um mês, eu não conseguia mais dormir. E eu ia trabalhar virada. E eu trabalhar virada, eu comecei a tomar alguns remédios para poder dormir. Eu dormia às 4 da manhã para acordar às 6 e eu tinha que me dar o meu máximo, porque eu era muito cobrada. Eu tinha Uhum. metas, eu tinha KPIs, eu tinha que entregar resultados. Eu tinha pessoas que toda hora iam depender de mim para alguma coisa. E aí aquela autocobrança de eu achar que eu não era mais autossuficiente começou a me prejudicar muito. Até que chegou um ponto que eu não parava, eu praticamente não tirava nem férias. Nossa. Então, eu cheguei para trabalhar e de uma simples pergunta boba que entraram na minha sala para fazer, eu assim: "Eu não aguento mais". E aí eu comecei a chorar, e aquilo me desgastar, e eu não conseguia mais ter o controle do meu corpo e da minha mente. Aí eu fui carregada para um psiquiatra, naquele mesmo dia, naquela mesma hora. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo, não sabia o que que era burnout, para mim, tipo, eu só estava muito desgastada, porque eu não estava conseguindo dormir. Mas não, o meu corpo vinha há muito tempo dando sinais. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de treinar, né, eu Uhum. prezo pela Sim. questão do meu equilíbrio, que é o meu momento com a minha conexão. E eu não conseguia mais treinar. A única energia que eu tinha era para colocar no trabalho. E se eu não tivesse com aquela energia para colocar no trabalho, eu não ia conseguir ser produtiva. E as pessoas iriam cobrar aquilo ali. E aí foi quando o médico me deu: "Para". Deu 15 dias, eu emendei com férias, eu parei 34 dias. Parar 34 dias pra uma pessoa que nunca parava, Como que foi isso, Lu? Me conta. é algo assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não queria aceitar aquilo ali, porque tinham pessoas que precisavam de mim. Culpa? Você sentia Muita culpa? culpa, medo de não ter o controle da minha mente, né, e eu não consegui dominar aquilo que eu sempre dominava, porque eu era muito controladora. Então, isso que eu ia te perguntar. Você é casada, né, Lu? Sim. Você já é casada há um tempão. E como é que foi essa relação? Porque a gente sabe que se a coisa. A gente tem que ter equilíbrio, tanto, né, com a saúde, com a mente, com o corpo, no trabalho. Então, se não tá bem no trabalho, certamente também não vai estar bem em casa. Como é que foi isso? Você tava lá com burnout no trabalho, e em casa, como é que tava? Era muito louco, porque um simples fato de sentar para jantar, eu chorava. Ah, Tudo pra mim, tipo, era um sentimento muito grande de nervos à tristeza. flor da pele. Tudo, assim, e eu é como se eu tivesse me isolado de tudo e a única coisa que eu buscava era tentar eu me preocupava que eu precisava dormir para poder estar bem, porque senão eu ia chorar. Então, assim, eu tenho vários gatilhos dessa época ainda, porque afetou a minha saúde, né, mental, a principal de todas foi mental, a física também, porque eu, né, meio que definhei, assim, completamente, eu não conseguia comer. Então, assim, são várias coisas que acabam acontecendo. Olha que curioso, né, você falou que você não conseguia comer e como cada pessoa reage de uma maneira, né. Eu tenho conhecidas que quando enfrentaram o burnout, enfrentaram também o ganho do peso, porque descontavam na comida, né. A Exato. fuga era através da comida, no fim de semana era tudo, né, atividades voltadas em cima da comida, É o para diminuir, organismo. né. Então cada pessoa reage de uma maneira e É, mesmo assim são sinais, né, que a são gente sinais. tem e que a gente ignora.
vários sinais. Assim, e te falo, são vários sinais. E a tua vozinha interna, ela tá sempre te alertando. Ela tá sempre falando. E aí tu pensa e para. Não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Eu consigo, eu dou conta, eu sou autossuficiente, eu sempre consegui. Por que que agora eu não vou conseguir? O que que tá acontecendo? Tipo, acorda, Luciana, né? Tu não é assim. Então, a gente conseguir entender e aceitar que eu estava entrando num momento de vulnerabilidade na minha vida, porque eu não aceitava. Eu nunca me senti, Lara, vulnerável, trabalhando no corporativo. Porque como eu era considerada aquele pilar, eu tinha que estar sempre bem para todo mundo, porque todo mundo era muito vulnerável. Todo mundo vinha chorar para mim, todo mundo trazia os seus problemas. Assim, como é que eu vou demonstrar os meus problemas se os outros trazem para mim? Eu tenho que ser a fortaleza. Eu Sim, tenho que isso é estar uma forte. crença, né, completamente É, disfuncional se parar pra total, pensar, né. totalmente. E aí quando eu comecei a ter isso, né, de ter esses episódios e depois que eu voltei a trabalhar, foi onde eu me permiti ser eu mesma. Eu deixei as pessoas me verem. E aquilo, lógico, me bateu uma fraqueza, assim: "Opa, será que realmente eu estou sendo fraca agora? Será que eu vou precisar de mais ajuda dos outros? Eu não vou dar conta de fazer as coisas sozinhas como eu fazia antes?". E isso é totalmente errado, porque quando você se coloca num ponto que nem esse, gera o quê? Conexão. As pessoas começam a te Uhum. ver sem aquela armadura, sem aquela máscara que você tem. E isso as pessoas conseguem se aproximar, porque até então é como se te colocar lá em cima. Uau, a Luciana é a, né, A a intocável, grandona, né, a já, perfeita. ela Nem vou sabe conversar tudo. com ela, porque se bobear, ela vai rir dos meus problemas, Ela né. não Não precisa de não ajuda. ela não sabe o que que é sofrer, que ter dúvida, ter Exato. medo, não entender, né. E aí tu tá, por exemplo, num ambiente que nem esse que é da indústria, né, e uma das coisas que eu coloco até na mentoria para as mulheres é que a gente precisa saber se comportar. Existe a presença executiva, que é o CCI, é Uhum. comportamento, comunicação e imagem. Então eu sempre me preocupei com esse combo e às vezes por ir trabalhar no salto alto, né, colocar um terninho, a parte da indústria, da linha de produção, te olhava com outro jeito, mas não sabia o Sim. que estava por trás. Uma mulher muitas vezes fragilizada, cansada, precisando realmente que alguém tipo desse a mão: "O que que você está precisando? Vem aqui que eu vou te ajudar". Que lição, hein. Então, às vezes o que a gente vê por fora é com a nossa lente daquela que a gente coloca, e não a lente da pessoa daquilo que ela está sentindo. Você sabe que falando sobre isso me lembrou de um dos 4 mitos da vulnerabilidade, que inclusive a gente fala, né, no nosso ele está presente no livro da Brené Brown, da Coragem de Ser Imperfeito, que é um dos livros que a gente estuda na comunidade. E um dos mitos é justamente isso, vulnerabilidade é fraqueza. Ai meu Deus, tô dele bater com o vidro aqui. Vulnerabilidade é fraqueza. E na verdade, quanto mais a gente consegue entender o que nos torna vulnerável, é que vai nos tornando também fortes. É o paradoxo, né? Quanto mais eu olho para minha fraqueza, mais eu acho forças para superar aquilo. Exatamente. E aí tem uma outra coisa, né, até do que a própria Brené fala sobre vulnerabilidade nos estudos dela de muito tempo e que faz muito sentido para mim, é que quando a gente tem o senso de pertencimento Hum, daquele lugar, das coisas do que você consegue ter o coração pleno. E quando você está com o coração pleno, você realmente não se sente vulnerável, porque você pertence a uma certa comunidade, a um certo lugar. Então, teu coração está tão pleno que a tua vibração ela está numa escala muito alta, né? Se uhum. for trazer aí para a escala de Hawkins, Aham. a tua escala de aceitação ela vibra acima de 400 Hz. Sim, 420, né? Então tu não vai estar lá na parte que tu vai estar com medo, com culpa, com tristeza, com apatia. Então isso acaba modificando. E muitas vezes as pessoas, ou, né, eu como trabalho com mulheres, muitas vezes as próprias mulheres, elas não se sentem aceitas em certos lugares, principalmente no ambiente corporativo, por machismo, por várias coisas que acontecem, né. Então, a aceitação, quando a gente começa a se aceitar, a gente muda tudo isso. E aí vem a parte do nosso coração, onde a Sim. gente vibra, e se a gente vibra com amor ali, tu não vai se sentir vulnerável. Vai se sentir vulnerável em outras coisas, né, porque existe ali Uhum. é muito bom se sentir vulnerável, porque a gente se descobre. E Lu, e eu tô aqui pensando, eu tô te ouvindo, eu não quero te cortar, mas às vezes também a gente fica pensando, o que que te fez então? Você falou agora das mentoras, né? Mas o que que te fez migrar? Sair de uma posição no presencial e vir para o digital, né? Nos conta assim, como é que foi essa transição do corporativo? E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Porque hoje eu sei que você é uma mentora, que você está bem estabelecida dentro das suas vulnerabilidades, que você, né, mentora mulheres de uma maneira muito magnânima. Mas vamos trazer, assim, um passo atrás. Qual foi, a tua maior dificuldade
nessa transição? Se a gente for falar de dificuldade, eu acho que a gente precisa entender, né, ter a sabedoria de saber que as dificuldades, elas vêm não de uma forma casual, elas vêm para mostrar alguma coisa. Principalmente para naquelas arestas pontiagudas que a gente tem, que a gente precisa corrigir. Quando eu migrei do corporativo para o online, principalmente, né, para querer empreender, eu senti muito isso, essa dificuldade de, tipo, quem eu sou. E aí existe até uma história que a professora Lúcia Helena Galvão, ela conta com uma maestria linda, e eu vou tentar resumir aqui para vocês, que existe uma história indiana, de um templo, né, um templo foi todo construído com mármore, o piso todo de mármore, uma estátua linda de mármore, e as pessoas iam lá para homenagear aquela estátua, para levar coroas de flores para aquela estátua, e aí, no final do dia, ia embora. Aí esse piso, chegou um certo dia e ele perguntou para a estátua: por que as pessoas vêm aqui só para te homenagear? Eu tô me sentindo injustiçado, porque elas pisam em mim e elas só levam para você a parte boa das flores, da homenagem. Aí a estátua pegou e respondeu para aquele quadrado de piso de mármore, né, e falou para ela: se você lembra quando nós estávamos na mesma pedreira e que o nosso mestre, ele começou a trabalhar em você e ele começou a usar o cinzel e você falou que não aguentava aquelas dores, que aquelas dores eram muito difíceis para você e você pediu para ele parar? Aí ele parou e fez o quê? Ele aplainou você e colocou como um piso. Quando chegou na minha vez, eu senti as mesmas dores, as mesmas dificuldades que você sentiu. Só que eu fui forte, eu consegui e eu sabia, eu olhei para o meu mestre, olhei no olho dele e vi que ele tinha algo muito maior para mim. Ele buscava realmente construir uma obra de arte, me levar à perfeição. Então, por isso que hoje eu sou o que eu sou e você é o que você é. Porque eu aguentei as dificuldades que a vida tem para mim. E isso traz o quê? Quando a gente aguenta as dificuldades, e muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente passa por essas dificuldades, mas elas não são casuais. As dificuldades vêm por algum motivo. E quando eu saí do corporativo para ir para o digital, eu me senti totalmente perdida. Hum. Muito, assim, muito perdida, porque eu tinha o meu coração pleno dentro daquela empresa. Eu amava o que eu fazia, era de coração aquilo lá. E não era porque eu tinha um alto salário, um alto cargo, não. É porque eu fazia com amor. E aí, quando eu saí, eu me senti totalmente como se estivesse nua, sem nada. Vulnerável. Totalmente. Só que eu não conseguia entender, porque até então eu não sabia o que que era vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade não é comigo, né? Que é o segundo mito que a Exato! Brené fala, que quando você acha que você não é vulnerável, filha, você tá lascada. Porque não tem como a gente não ser vulnerável. Vulnerabilidade é um sentimento. É. E todos nós somos seres emotivos, né? Sentimentais. Então, essa ideia de que vulnerabilidade não é comigo, eu, Lara, tenho que, pra mim, que é a maior falácia do mundo. Você não tem como evitar a vulnerabilidade. Você tem como saber como reagir perante ela. E esse é um dos grandes problemas, né, Lu? A gente acredita que não faz a vulnerabilidade, não é pra mim, isso é fraqueza. E quando a gente se vê vulnerável, é quando a corda vai no pescoço e aperta, né? E aí engasga. Mas aí ela pode ser vista por um outro olhar. Me Porque quando conta. a gente olha a nossa vulnerabilidade, que muitas vezes eu entrei em crise, né? Crise que me fizeram fazer escolhas totalmente erradas nesse período. Escolhas que eu paguei um preço muito alto. Que tipo de escolha? Ah, aí eu acho que é uma parte mais vulnerável da minha vida. São escolhas que eu me preparei muito bem financeiramente para poder dar o meu tempo, né, que eu sabia que eu precisava de um tempo sabático para poder recalcular essa minha rota. E aí quando eu saí, como eu fiquei muito perdida e você não saber qual é a direção que você vai, apesar de eu saber que eu queria trabalhar para mim, mas não conseguia entender ainda o quê, eu acabei conhecendo uma empresa no meio do caminho de investimentos, até realmente de Florianópolis, e eu coloquei todo o meu dinheiro lá, porque era um rendimento maravilhoso. Eu poderia, tipo, ficar aí uns 10 anos sem trabalhar com o que ia vir. E no final, uma empresa foi um golpe. Então, assim, tudo que eu conquistei, tudo que me dava segurança e que até não me deixava vulnerável pela a segurança que eu tinha, acabou saindo. Então, assim, por isso que eu falo que nós temos que ter a sabedoria de saber que as dificuldades não são casuais. Elas aparecem na nossa vida por alguma coisa que eu precisava aprender. Então, ao mesmo tempo que eu me coloquei numa posição fetal por alguns meses, eu
que eu fiz da minha vida? Eu tinha tudo tão controlado, eu tinha tudo tão certo, e aí eu fui lá para baixo. Foi meu momento de maior vulnerabilidade, porque eu sentia muito medo, muita culpa, muita tristeza. E aí quando tu vibra nesses sentimentos por muito tempo, a tua vida ela não anda. E aí você Uhum. pega a história. Eu poderia vir contar a história de uma mulher que super, né, foi muito bem sucedida, liderou muitas equipes, fez, né, tirou uma empresa daqui, levou para lá. Mas no meio do caminho, por a gente às vezes não ter a clareza do que realmente quer e por se doar demais a algum lugar e não se doar a si mesma, que é a gente, a pessoa mais importante da nossa vida, eu levei algumas escolhas erradas. Só que daí essas escolhas erradas me deixaram nessa posição fetal, mas depois eu, opa, acorda! O que você quer da vida? Você vai ficar aí chorando? Eu consegui sentir todos os sentimentos da vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo eu me permiti ser vista. Ser vista, tipo, sem armadura. É como se eu pegar, tipo, tirar o meu casaco, né? Eu tô tirando toda a minha roupa e a pessoa tá te vendo como? Tá nua. A Sim. vulnerabilidade é a gente se permitir não ter nada. As pessoas poderem ver. E aí vem o quê? O berço das emoções. Eu consegui me sentir mais empática com as pessoas, mais criativa, mais feliz, ter Tá, sentimento mas de deixa eu te amor. perguntar uma coisa, porque agora eu me lembrei de outro mito, tá? Da vulnerabilidade, que é sobre vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida para todo mundo. E eu Isso. fiquei pensando à medida que você estava falando aqui. Aí eu me expus, mas você se expôs pra quem, gata? Você abriu a câmera do celular e ficou falando das tuas dores e feridas abertas? Como é que foi isso? De uma maneira bem resumida, assim, só pra Bem gente entender. resumida, Lara, quando eu entrei nessa empresa de investimentos, que eu acreditei que foi tão bom para mim, por que não ser bom para as pessoas que eu conheço também, que eu sei que querem às vezes galgar caminhos um pouco mais alto, dar um passo um pouquinho. Uhum. E eu comecei a falar disso nas minhas redes sociais, que até então eu não estava falando ainda sobre liderança. E aí alguns colegas meus, amigos, também foram atrás dessa empresa. Então, assim, o golpe foi para todo mundo. Então, assim, eu me expus de uma maneira que aquilo ali me afetou demais, porque eram pessoas que eu amava. Então, assim, às vezes quando você passa por isso de eu perder o meu dinheiro, beleza, mas assim, mexeu com um dos meus amigos, aquilo ali foi um sofrimento muito grande, que eu ainda carrego até hoje. Sim. Então, assim, eu expus isso na rede social. E até eu recalcular essa minha rota e saber o que eu iria fazer, que aí vim falar de liderança e expor isso, eu tive um certo bloqueio. Porque Hum. vim para a rede social depois que se levou aquele tapa na cara, que foi forte, e vim falar de um outro assunto, você acaba tendo alguns gatilhos e bloqueios. Então, Sim. eu me expor me levou a isso. Foi bem complicado. Ou seja, você pegou trauma, né, de ter seguido com emoção algo que você acreditava. E Exato. como é que foi pra superar? Porque eu vejo que tem muitas mulheres, e até quero te pedir, assim, 2 ações bem simples e essenciais que você diria pra mulherada: "Olha, eu consegui, superar isso e vir para o mundo da liderança, da mentoria, consegui montar tudo hoje do que eu sou a partir dessas 2 estratégias". O que você diria pra nós? Assim, Lara, eu estudei muito. É uma coisa que eu vou falar. O ano de 2023 foi o ano que eu mais evoluí. Eu aprendi como nunca, assim. Eu nunca parei de estudar, né? Eu estava sempre fazendo uma pós, eu estava sempre fazendo curso, viajava para fazer curso para tudo quanto é lugar. Mas assim, o 2023 foi o ano que eu tive que estudar sozinha. Eu aprendi tudo quanto é coisa que poderia imaginar. E o que posso trazer assim para as mulheres é assim, é se olhar para dentro e poder realmente ver quais são as tuas maiores forças. E o que eu vejo hoje, principalmente de todas as mulheres, desde a época que eu estava no corporativo e hoje em dia, eu vejo nas mulheres força, eu vejo coragem, eu vejo vontade de querer aprender, mas eu vejo pouca assertividade. Eu Hum. vejo que elas querem muito estar agradando os outros. E elas não conseguem se comunicar e deixar serem vistas. E isso é muito ruim, a gente não se deixar ser vista. A gente, às vezes, acaba colocando uma máscara e um personagem. As mulheres, quando sentam numa mesa de reunião, elas não conseguem ter a voz ativa. Porque elas têm Uhum. medo. Muitas vezes você vai para uma mesa de reunião e nós sabemos, a maioria são homens. Sim. Como é que eu vou me posicionar acima de um homem para ele poder me ouvir? Com resultados, de forma analítica, de forma segura. Então, hoje o que eu vejo nessas mulheres, para elas poderem buscar uma estratégia, além de uma boa comunicação,
de saberem se posicionar, de terem uma imagem que elas precisam se preocupar com isso nesse mundo corporativo, o mundo digital precisa sim, mas o Uhum. corporativo é muito mais. Sim. O digital a gente está querendo muito mais ver as pessoas sem filtro e sem máscara do que elas todas arrumadas, porque não existe aquele mundo perfeito. Uhum. Mas no mundo corporativo, as mulheres elas precisam colocar a sua voz ativa e elas precisam ter coragem de serem imperfeitas para poder mostrar a sua vulnerabilidade e Uhum. poderem crescer e ter a voz ativa ali dentro. Então é isso que eu vejo. Bacana. Por que que eu te pergunto isso, Lu? Porque muitas vezes, eu falo para as mulheres, aí me lembra do outro mito, que são 4 mitos que a Brené traz, que é: "Eu me garanto sozinha". E eu sempre digo, a autoconfiança a gente não constrói sozinha, a gente precisa fazer em grupo, com pessoas que a gente confie, em ambientes que a gente sabe que são emocionalmente seguros. Como você falou, você não vai para uma sala cheia de homens sem estar preparada com argumentos, sem ter uma postura, uma presença. Mas e como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue desenvolver? Você tem 2 ações, ó, faz isso, faz aquilo, de maneira bem para essa mulher que está ouvindo agora aqui a gente. Quais 2 ações você daria para essa mulher, para ela realmente ter mais autoconfiança? Além de, ok, você conhecer muito bem o seu argumento, o que que você faria além disso? Só conhecimento não basta. É que existe uma coisa que vem muito da frequência da energia do universo. A gente precisa muitas vezes sentir e sentir com o corpo e com a alma dentro do coração para ser. As mulheres precisam ser seguras. Uhum, Quanto mais seguras, por mais que elas não estejam seguras naquela situação, elas precisam transparecer a segurança para poderem serem aceitas. Então, a segurança é o primeiro ponto, porque quando a gente mostra insegurança, elas não vão ter oportunidade de crescimento em nenhum lugar. E uhum, a coragem de serem quem elas são, de se mostrarem para serem vistas, para poderem ter essa voz ativa. E a coragem, ela envolve tudo. Quando eu consigo ter coragem, eu vou me comunicar, eu vou levantar a mão e eu vou falar aquele meu posicionamento. Custe o que custar, e se as pessoas não concordarem, tudo bem, mas eu soube me posicionar. E às vezes não significa que estás numa mesa de reunião e que aquela tua ideia ali não foi aceita na hora, ela vai ficar na cabeça de alguém. E depois um diretor pode vir, alguém pode vir, um outro CEO e falar: "Sabe aquele dia que você falou isso daqui? Aquilo ali ficou mexendo comigo". E ele pode, né, ter uma oportunidade para ir para outro lugar. Então, a segurança e a coragem de ser quem elas são é o caminho para elas conseguirem ter uma oportunidade de crescimento nas carreiras delas. que legal. Lu, queria te agradecer por ter trazido, assim, de uma maneira super leve, falar um pouco sobre vulnerabilidade, sobre coragem, sobre a gente abraçar, né, as nossas fraquezas, mas olhar para as nossas fortalezas. Gostaria de ficar muito mais tempo aqui conversando contigo. E queria, assim, antes da gente encerrar, eu queria te perguntar, se você pudesse falar para a Lu, de 2 anos atrás, uma mensagem, qual mensagem seria essa? Escute os teus sinais e a tua vozinha interior. Porque se a gente às vezes acaba prolongando coisas que a gente sabe que tem que fazer por falta de coragem, a gente vai pagar um preço muito maior lá na frente. Então, assim, parta para ação no momento que ele precisa. Que bacana. Muito obrigada, Lu. E para você que ficou até aqui nos assistindo, eu quero agradecer, dizer que nós temos muito conteúdo bacana no Spotify, no Instagram. Segue a gente se você ainda não está seguindo. Curte aqui esse vídeo. Também encaminha para aquela amiga ou para aquela pessoa que acha que vai se beneficiar de ouvir desse bate-papo. E nos vemos na próxima semana. Tenho certeza que nós estamos aqui para fazer de você uma mulher ainda mais uou. Beijo, fiquem com Deus.